Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar consagrando ao Senhor esta noite de quinta-feira. Ele nos trouxe até aqui, nos deu a plena ciência da necessidade que temos de estarmos juntos como igreja do Senhor, adorando o seu santo nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Estamos na tua presença em nome de Jesus, nosso Senhor, e te louvamos porque estamos aqui juntos, Pai, nesta noite, mais uma vez, para te adorar, glorificar o teu nome. Sermos edificados também pela tua palavra e por causa da tua misericórdia que não tem fim, ó Deus. É que nós somos sustentados e edificados pelo Senhor diariamente. Receba o nosso culto, ó Deus, como uma oferta, como um cheiro agradável, um aroma agradável ao Senhor. Consagramos, ó Deus, a nossa vida a Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor cumpra para os Teus propósitos em nós. Nós oramos pedindo essas bênçãos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos ler Mateus 14, dos versículos, a partir do versículo 22. Versículo 22 a 33. Logo em seguida, eu lerei os versos pares. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Ao madrugar, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Graças a Deus, a igreja pode sentar. E a mensagem deste texto, meus irmãos, é: tire o pé do barco. Mas não é tirar o pé do barco e colocar num outro barco. É pôr na água. É se entregar na convicção de que Jesus está do lado de lá. Porque tirar o pé de um barco e colocar no outro barco não é fé. Porque fé é a esperança nas coisas que não se vê. Agora, água, você vê o fundo, né? Mas aí a importância de nós crermos. Porque sem fé, meus irmãos, se nós não mirarmos nossos olhos em Cristo, sermos sustentados por Cristo, é tirarmos o pé do barco. Tire o pé do barco.
Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Se você está esperando algo, dê um passo de fé. Amém, meus irmãos? Vamos adorar ao Senhor com cânticos. Ele é digno. Ele é digno. Graça e paz, queridos, amém? Nós vamos adorar o Senhor. Se você puder, se coloque de pé. Nós viemos aqui para adorar a Ele, amém? Então vamos adorar. Me leva a adorar.
adorar. Aleluia. És meu Deus. Tão maravilhoso para mim. Aleluia, aleluia. Ele é maravilhoso. Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, dizendo que nada vai nos separar desse amor tão grande. Ele foi pago um alto preço por amor de nós. Então nós não podemos voltar para trás. Devemos perseguir, prosseguir em nome de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma vez agora, batendo palma. Vamos? Se você puder, aperte a mão do seu irmão. Diga a ele que nada vai separar. Nada vai nos separar do amor do nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, cantando em espírito e em verdade, com toda a verdade do nosso ser, entregando a Ele um perfeito louvor, uma adoração verdadeira, porque Ele está à procura desses verdadeiros adoradores que estão aqui. Amém? Aleluia. Em espírito
te adoramos. Meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento de oração agora. E
Se você está diante de uma situação que você julga ser difícil, nós vamos orar por você. Por essa razão, naturalmente, não abriremos para compartilharmos os motivos, mas para te dar a devida liberdade para você se colocar diante de Deus. E nós vamos então orar por esse motivo, esse ou esses motivos, porque o motivo pode ser em qualquer área da nossa vida, um momento difícil, e eu quero lembrá-los para trazer esperança de que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de rir. No mundo nós teremos aflições, Jesus nos alertou sobre isso, mas também lembrá-los de que é passageiro também. Os tempos difíceis, eles vêm, mas eles vão embora. Mas eles voltam, mas vão embora de novo, porque assim é a vida, enquanto convivermos com o pecado, né? Não na prática do pecado ou como consequência do pecado, mas nós bem sabemos que nós temos o adversário, nós temos o pecado que habita em nós, né? A tentação. Então, por isso nós temos esse outro lado da vida, tá? Então, se você tem um motivo de oração que você julga ser difícil, Senhor, eu quero apresentar mais uma vez a Ti. Então você pode se colocar em pé e nós vamos orar. É um motivo seu, que o Senhor conhece. Então você pode apresentar diante do Senhor e nós vamos orar, crendo pela fé de que o Senhor ouvirá, porque assim diz a sua palavra, que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, porque não é a nossa oração que chega ao céu, nós sabemos disso, nem a torre de Babel chegou, quanto mais a nossa voz, mas Ele se inclina para responder conforme a sua vontade. Entregue ao Senhor e descanse nele, e Ele continuará cuidando de nós. Senhor, nós estamos na Tua presença, e nesta hora, ó Deus, como congregação, como família de Deus, família do Senhor, apresentamos as nossas causas a Ti, Senhor. Porque nós temos esta liberdade de, na Tua presença, apresentarmos as situações que temos vivido, e como é bom saber que podemos Te chamar de Pai, e sendo o Pai nosso que estás nos céus, nós podemos descansar nos Teus braços, no Teu colo, que é o melhor lugar para se estar, para se entregar os nossos desafios. Desafios aos nossos olhos, mas para o Senhor, ó Deus, pode ser algo tão simples, porque Tu és Deus. O Senhor é bom, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos ama, e o Senhor deseja o melhor para nós. Nós cremos, ó Deus, que este tempo é passageiro, esta prova, esta luta, ela tem fim, ela tem uma data para terminar, e nós apresentamos, ó Deus, ao Senhor para que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a chegar lá. Dá-nos, Senhor, a vitória. Responda, Senhor, conforme o Teu querer, a cada um dos Teus servos que se colocaram em pé, que tem os seus motivos, seja na área emocional, conjugal, familiar, espiritual, na área financeira, profissional. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, a resposta do Senhor para cada um de nós. Confiamos em Ti e por isso buscamos a Tua presença. Agora ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos no Senhor, porque estamos entregando a Ti e não queremos tomar de volta, não queremos mais continuar ansiosos,
nós queremos que permaneça nas tuas mãos. Queremos, ó Deus, descansar em ti, porque de fato nós podemos, e é assim que Jesus nos ensina, a observarmos a tua criação e a tua provisão a cada um deles, os lírios dos campos, os pássaros nos céus. E ó Deus, permita-nos, em nome de Jesus, a descansarmos pela fé no Senhor. Te agradecemos, ó Deus, desde já pela tua intervenção. Te agradecemos porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. As aflições, elas vêm, como o nosso Senhor disse, mas elas vão embora, porque o Senhor venceu o mundo, aleluia. E nós te glorificamos por isso. Renova, Senhor, a nossa fé neste tempo, ó Deus, de calor e de pressão, e que nós possamos ser renovados, trabalhados pelo Senhor neste deserto, sabendo que o maná de cada dia o Senhor proverá também a água saindo da rocha, e nós seremos sustentados pelo Senhor enquanto a resposta não chega. Nós oramos agradecidos a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos. Passo então a direção também ao irmão Pedrito, conduzirá, e demais irmãos, né? Momento de hinos de adoração ao Senhor. E logo depois, então, a palavra com o pastor Paulo Sérgio.
Salvador, teu livro eu leio. Meus olhos vem abrir, pois quero ver. Da mera letra lei, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos à palavra. Abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Essa é a quarta e última mensagem bíblica dessa série que começamos tempo atrás, sobre tempos difíceis. Aquilo que eu, pelo menos, tinha no coração e na mente, em ser apenas uma pregação, quando fomos nos debruçar pelo texto e lendo também material que nos ajuda, não é? A pensar melhor e fazermos uso. Então, entendemos que não teríamos condição, a não ser que ficássemos num plano trivial, algo muito superficial. Então, surgiram mais 3 mensagens, e essa é a quarta e última, sobre tempos difíceis. Os irmãos têm um material que está sendo projetado na tela, mas nós vamos ler na Escritura, na Bíblia. Acompanhe a leitura que farei nesse momento. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Eu estou lendo outra versão que não é a da tela. Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Amém. Vamos ter, amém, misericórdia. Mas vamos ter outra palavra de oração, irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, porque aqui estamos, nesse dia 10 de outubro de 2024. Um dia único em nossa vida, porque jamais viveremos nesse mesmo dia, nessa mesma data. Podemos até ter experiências semelhantes em outro dia, mas esse foi o dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque passou manhã, tarde, noite, aqui estamos, para podermos nos debruçar sobre a Tua palavra, para podermos adorar, como estamos fazendo, louvar, para podermos edificarmos uns aos outros. E nós, ó Deus, te agradecemos, te pedimos que a palavra encontre terreno fértil em nosso coração. Faz com que, Senhor, nosso pensamento se volte para a palavra, que não possamos divagar em nossos pensamentos, seja qual for o motivo, que alguém chegou aqui preocupado, quem sabe até desanimado, abatido, mas eu te peço em nome de Jesus,
e possamos estar voltados, Senhor, inteiramente para glorificar o Teu nome agora. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na realidade, nós temos aqui essa, vamos dizer, culminância, não é? Essa conclusão desses tempos difíceis, mas eu gostaria de rapidamente lembrar que tempos difíceis, eles, na realidade, já existiam no tempo de Timóteo, quando Paulo escreveu, e hoje nós estamos e estaremos nesses tempos difíceis até a volta de Cristo Jesus, até se consumarem os propósitos de Deus em relação ao mundo, em relação à igreja. Só que nós notamos, isso é evidente, uma expansão, uma intensidade desses tempos difíceis, desses tempos maus, não é? Onde condutas, porque aí são mais do que pessoas, aí expressam condutas, e condutas que implicam em relação à pessoa, em relação ao próximo, e nessa noite nós vamos ver em relação à família, em relação ao dinheiro e em relação à comunhão. Então, pelo menos esses três aspectos nós vamos aí colocar como conclusão, né, como a finalização dessa série de pregações. E o primeiro que nós precisamos destacar é que nesses tempos difíceis terão pessoas com condutas de desobediência aos pais. O versículo 2 diz, nos últimos tempos, as pessoas, os seres humanos, os homens, não é, num sentido genérico, serão desobedientes aos pais. Irmãos, eu coloquei aí, aproveitando, que este, de fato, é o maior sinal de uma decadência de um povo. A desobediência a pais, por quê? Porque se espera de que a pai e mãe, uma primeira instância, sejam pessoas que sejam obedecidas ou, pelo menos, ouvidas quando se tratar de adultos. Porque nós sabemos que, enquanto crianças, os nossos filhos, eles precisam entender o que é a voz de papai e de mamãe. Não é dado, irmãos, e às vezes a gente hoje tem visto alguns pais incorrendo num erro seríssimo e que tem consequências, deixando a criança decidir, perguntando à criança se ela quer algo que naquele momento, para aquela situação, ela não tem condição de decidir, porque é criança, tá certo? Já pensou se nós fôssemos perguntar aos nossos filhos se eles querem tomar banho em algum momento, se eles querem escovar dente, se eles querem fazer higiene? Porque há uma fase, eu não sei se aqui foi o caso de alguma família, mas há uma fase, quem sabe, em algum momento a criança não quer. Já se perguntou a crianças algo que não é dado o direito para ela decidir ali. Salvo em questões, sim, na questão de uma partilha, lamentavelmente, de pais, aí existem todo um aparato, né, de psicólogos e uma questão judicial que está em jogo, é que se ouve a criança e que se também determina, né, os que estão afeitos aí ao direito, em cima do que a lei diz. Mas, irmãos, hoje nós percebemos até motivo de discórdia entre os cônjuges, porque muitas vezes os pais, ou um dos cônjuges, um dos pais, ou pai ou mãe, pergunta à criança, e a criança ela tem uma sabedoria na sua essência muito grande, e às vezes acaba ali naquela decisão, naquela escolha, colocando pais e mães ali numa discussão que o nascedor dela não tinha porquê. Porque nós sabemos que os nossos filhos, em determinadas situações, nós é que temos que decidir por eles. Nós é que temos que pegar nas mãos deles e levá-los e conduzi-los.
E aí eles vão tomando crescimento, né? Entram na adolescência, e o meu entendimento de adolescência é também de ouvir, é também do pai e da mãe decidir, estar orientando, mas aí já entra a questão do diálogo, não é? Do diálogo, da conversa. Porque não adianta só dizer, porque eles já perguntam assim, por que é que eu tenho que fazer? Não é? E aquela resposta que, quem sabe, a minha geração e a sua também, assim, porque eu estou mandando, já não satisfaz. Ele quer conversa, ele quer diálogo. Não é? E há algum problema em dialogar? Mesmo que nós não fomos, quem sabe, educados dessa forma. E quando chega na juventude, eu vou parar por aí, não é? A juventude, acima de 18 anos, não é? Onde tem uma maioridade, embora convivendo na casa dos pais, aí nós precisamos entender que, é claro, existem regras, existem situações que aquele jovem que está ali, os nossos filhos estão, e eles estão casando mais tarde, os que querem casar, os que chegam ao casamento estão casando mais tarde. Podemos ver aqui entre nós, alguns aqui casaram entre 20, 18, 20 anos, né? Mais lá atrás. Outros já foram, como eu, ali mais ou menos nos 25, e hoje eles estão casando com mais de 25. Não é? Então, é próprio. Qual é o problema? É próprio dessa geração. Tá certo? Mas o jovem dentro de casa, ele, nós como pais, eu falo como pai agora, não como pastor, precisamos ter um cuidado muito grande para que aquilo que nós pensamos que é o correto, que é o certo, nós vivenciamos aquilo ali, nós queremos que o nosso filho, na juventude, ele faça daquela forma. Não é? Principalmente quando se trata da questão de realização. Na realização. Isso acontece quando você queria algo para você, não realizou, eu não estou nem entrando no mérito por que não conseguiu, por que não fez, e você quer que o seu filho faça. Vou usar um exemplo aqui de tempo atrás, quando eu estava em congregação. Uma mãe chegou desesperada para mim. O rapaz estava faltando poucos períodos, eu não lembro, na época se eram 2 ou 3, coisa assim pouca para terminar uma faculdade, um curso de direito. Né? E aí ela disse, pastor, conversa com o meu filho, conversa com ele, porque eu acho que ele enlouqueceu. Como é que pode deixar um curso desse, quando ele já está formando, para fazer, eu não vou citar aqui, porque eu sou professor, mas não vou citar com o demérito não, certo? Porque nós precisamos de bons professores, não é verdade, professores? Precisamos. Mas como é que você vai se deixar um curso que ele já está concluído, porque a aflição dela, no primeiro momento, é como deixar o curso de Direito para fazer o primeiro período de licenciatura em História, onde, é claro, ele ganharia alguns créditos, mas nem tanto. Não é? Aí eu fui sentar com ele e digo, olha, eu não posso prometer de que ele vai, de fato, mudar ou não mudar, mas eu entendo que ele pelo menos vai me ouvir. Coisa boa é quando o pastor pelo menos é ouvido, porque alguns nem isso aí eles estão considerando, não é? Alguns, graças a Deus, é uma minoria no meio da igreja, mas sentei com um rapaz, eu digo, meu querido, conta aí, abra. Ele disse, não, pastor, é muito claro, é porque esse curso que eu estou fazendo foram os meus pais que queriam. A minha irmã caiu como uma luva para ela, porque ela tem esse jeito, ela gosta, mas para mim não vai dar. E eu vou ter que abandonar. Eu digo, pelo amor de Deus. Eu não disse pelo amor de Deus, não, eu digo, não, pense comigo. Termine o curso, depois você faz a licenciatura. Porque está chegando lá, você está na linha de chegada. Graças a Deus ele me ouviu. Me ouviu, não é? E sabe qual é o final da história? Não fez história, coisa nenhuma. Não é? Não deixou a história. Mas assim, essa é uma prova, ou uma das provas, que nós, enquanto pais, precisamos pensar direito. E quem sabe nós queremos impor algumas situações em nossos filhos que não cabem, meus queridos, na situação que eles estão. Nós precisamos pensar, refletir, até para que eles tenham também uma responsabilidade nas escolhas, nas decisões. Eu, particularmente, aqui quero deixar um pouco claro daquilo que eu penso, né? Eu, particularmente, sou contra namoro, assim, aqueles namoros
quando eu vejo pessoas namorando com 12, 13 anos, 14 anos, eu entendo que os pais, a não ser que seja comum acordo entre os pais e se converse bem, porque eu sei, eu trabalhei com jovem e adolescente e nós conhecemos nossos filhos. Não é? Então, eu tenho muitas reservas a namoro assim. Mas nós sabemos que lá na frente, quando eles chegam a uma idade, não é? Eles chegam, para não ser tão radical assim, viu, pastor Júnior? Mas quem sabe de 16 anos, já não pode escolher presidente, não é? Um gestor, quem sabe já não pode tirar, quem sabe, aqui no Brasil ainda não, carteira, né? De habilitação não pode, mas em outros países pode. Por que aqui não pode, não é? Ter um namoro, quem sabe? Sim, já com a mentalidade, embora ainda ali com algumas atitudes daquela infância ou adolescência, lá de trás, mas quem sabe já se pode. Mas a imposição, né, muitas vezes se deve ou não deve a alguém que já tem essa escolha, ela precisa ser bem repensada, sabe, irmãos? Então, dito isso, nós vamos nos ater a essa desobediência aos pais. Porque, de fato, nesses tempos difíceis, quando os filhos não respeitam mais os pais, então eles perderam por completo qualquer respeito à autoridade. Não é? Se não respeita pai e mãe, vai respeitar quem? Não é? Então, esse é um primeiro perfil que nós precisamos destacar nesses tempos difíceis. Uma geração desobediente aos pais. Onde pais, pelo menos, precisam ser ouvidos. Eu lembro, eu já casado, né? De barba não, porque, para não dizer barbudo, porque eu nunca gostei, não uso, mas já casado, de vez em quando, eu tinha que não colocar algumas situações diante de minha mãe, não. Porque assim, quando a gente casa também, a gente começa a poupar, assim, os pais. Porque eles já começam a imaginar e criar muitas coisas. Imagina você contando. Então, mas eu lembro que em alguns momentos, eu chegava e perguntava, mãe, estou passando isso, estou lidando com isso, o que é que a senhora pensa? Pelo menos ouvir, não é? Mas é uma geração hoje, e isso sempre teve, só que hoje é em demasia. Um volume maior, que tem a característica de desobediência aos pais. E quando eu falo isso, eu não estou falando especificamente da juventude em si. Não. É algo que tem sido impregnado até pelos sistemas que nós temos hoje. Esse é um primeiro fator. Segundo, nos últimos tempos, ou nos tempos difíceis, as pessoas serão desafeiçoadas, não é? Não haverá afeição. E a afeição é mais do que sentimento. A afeição, ela implica em troca, em partilha, não é? De afetos, está ligada à questão de amor mútuo, não é? De mutualidade no amor. Então, essa palavra no grego significa astorgos, né? Sem amor familiar. Nos últimos tempos, nos tempos difíceis, pessoas sem amor familiar, pessoas que elas não nutrem uma afeição pela família. E é um negócio complicado, porque pensemos nós, irmãos, família é um negócio que, se você mexer com um integrante, é natural que outros da família sejam envolvidos e se incomodem, não é? Porque essa questão do elo familiar é muito forte. Como a família se junta muitas vezes para lidar com situações difíceis. Mas é um perfil do tempo difícil, pessoas que estão desafeiçoadas pelos laços familiares. Não é? Os laços familiares. Eles estão muito finos, eles se quebram facilmente. Eles estão se quebrando até por questões que não deveriam ser quebradas. Não é? Tempo atrás, sentei ainda com gente da própria família, aqui no gabinete, para tratar, porque assim, a questão da política partidária foi tão acirrada
em 2022, de que tinha gente da família que estava assim, vou usar uma expressão forte, mas era o que eu tinha percebido. Queria ver o Satanás, o diabo, mas não queria ver o outro, que é da família, que era parente. Por quê? Porque seja nas reuniões de família, se surgiu ali uma celeuma tão grande, uma discussão tão grande, não é? Da questão política partidária, e as redes sociais, elas avolumaram isso de tal forma que até hoje, infelizmente, nós temos situações, não apenas nos círculos evangélicos, parece a gente assim, parece que eu fico, meu Deus, será que a gente enlouqueceu? Porque como é que pode permitir, irmãos, que uma situação como essa tome um campo tal que faça com que eu quebre o relacionamento, a afeição com o outro que faz parte da minha família? É claro que houve muita imprudência nisso aí, não é? É claro que houve brechas que foram deixadas, mas desafeiçoados, irmãos, é um perfil desses tempos difíceis, sem afeição no lar. Irmãos, nós sabemos que não pode existir famílias saudáveis, não é? É preciso a afeição no lar, é preciso o amor mútuo, é preciso nutrir esse sentimento, como já disse, mais do que sentimento, para que nós tenhamos famílias saudáveis. Porque assim nós vivemos, eu já disse e reitero aos irmãos, parece que os pavios de todo mundo estão mais curtos. E tem gente que já tem um pavio curto, já por natureza, não é? E parece que hoje, se você tocar um pouquinho, se você pressionar um pouquinho, pronto, acabou-se, não é? E aí nós ficamos pensando, o que é que tem ocasionado isso? Eu não tenho dúvida, irmãos, que é muito mais do que uma questão emocional. Muito mais. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Então, nos tempos difíceis, nós teremos e já temos. Já tivemos. E temos hoje em maior quantidade. Pessoas desafeiçoadas. Há um terceiro perfil aí de conduta nesses tempos difíceis, que são os avarentos. Não é? Avarentos. Talvez, se você não saiba o que é avarento, fique sabendo agora. Não é? É gente que tem amor ao dinheiro. No versículo 2 está muito claro lá. A palavra grega traduzida por avarentos significa literalmente amantes da prata. E lá em Éfeso, porque nós lembremos, Timóteo, ele era líder da igreja em Éfeso, né? Então, Paulo escreve a Timóteo, que está em Éfeso, e Éfeso era uma cidade, para a época, para as condições sociopolíticas da época, uma cidade onde tinha um comércio bom, tinha muita gente, não é? Era uma cidade, para a época, muito dinâmica. Então, enfim, eram pessoas que estavam ali dentro da igreja, porque o apóstolo Paulo não escreve apenas para os que estão fora da igreja, mas ele escreve principalmente aos que estão na igreja, alertando a igreja. Pessoas que são amantes da prata, ou seja, são amantes do dinheiro. O dinheiro, irmãos, como eu coloquei aí, é o Deus mais adorado deste século. Mais adorado. E é bom que se diga, e se faça uma diferença entre ter dinheiro e o amor ao dinheiro. A Bíblia, em nenhum momento, ela condena se você tem o dinheiro de forma lícita. Ou se alguém um dia me perguntou se era pecado querer ser rico. O que é que você responderia? Alguém perguntando, pastor, é pecado querer ser rico? Eu digo, pecado não é, a questão é chegar lá, né? Qual é a herança que está aí? Porque pelos jogos, os betos da vida, os jogos de apostas patrocinados pelo governo, jamais, irmãos, está certo? Eu, particularmente, sou contra esse negócio de fezinha, de você fazer um jogo A, B,
Isso aí leva a um vício, é desgraça, é tragédia, que nós já sabemos, e agora parece que o governo é que está acordando, né, para isso aí. Então, querer ser rico, não. Agora, para quê? Não surge uma pergunta? Para que querer? Eu lembro do pastor Irlando, está vivo, né? Pastor Irlando Pereira de Azevedo, um dos nossos líderes vivos, mente brilhante, pense no homem, esteve aqui em 1994, nos abençoando, uma bênção, né? E hoje, já com idade avançada, mas muito lúcido, né? Ele disse, Deus não me deu a riqueza não, mas Ele me concedeu pessoas que podem me ajudar tendo posses. Então eu agradeço a Deus. Não são ricos necessariamente, mas me dão suporte em algo que eu necessito, e elas dizem que são minhas amigas, né? Então eu aproveito também dessa amizade, dessa irmandade, para poder fazer uso também desse privilégio, né? Dessas bênçãos, tal, enfim. Não há problema. Até porque uma das coisas, a gente chama prosperar, não é? Com todo o cuidado que a gente tem com a teologia da prosperidade, irmãos. Mas prosperar, os nossos jovens, é bonito quando a gente nota que você, meu irmão, eu estou vendo aqui algumas cabeças brancas, você não teve, aliás, o que o seu filho tem hoje, quando casou. Não é? Olhe para trás, você tinha, quem sabe o que? Uma bicicleta? Alguns tinham uma moto, não é? Já casou com casa, aquela casa, aquele imóvel já ali, sim, tudo bem, era um financiado, mas assim, podia pagar, mas não era seu ainda. Hoje, os nossos filhos, graças a Deus, olhe para eles, como eles estão casando já, alguns, quem sabe, já com uma estrutura bem diferente da que os pais tiveram. E nos alegra ver jovens prosperando, não é? Jovens pensando alto, pensando bem na vida, tendo estrutura mais do que ter dinheiro e ter conforto, poder saber que nessa vida, sim, nós podemos e devemos, não é? Mas, irmãos, o cuidado aqui é grande quando se fala em dinheiro, porque, como falamos, é o Deus mais adorado deste século. As pessoas matam, morrem, casam-se e divorciam-se por amor ao dinheiro em algumas situações. Acontece isso, não é? Por amor ao dinheiro. E nós não devemos ter amor ao dinheiro. O dinheiro é necessário. Aliás, falar em dinheiro, irmãos, convenhamos. Hoje a gente está assim, totalmente... Qual é o nosso dinheiro hoje? Ou é através do cartão, né, pastor Cláudio? Ou é através dos meios que nós temos virtuais? Me admirei quando percebi que por esse celular paguei todas as contas sem precisar ir para um banco ou uma casa lotérica pagar. Digo, meu Deus! E no primeiro momento pensei, disse, será que foi lá mesmo? Olha, eu afeito as questões da internet, sim. Mas disse, será que não há? Não, foi feito todo o pagamento. Então, o amor ao dinheiro, ele passa para a questão de que ele é bom e necessário, mas ele não deve e nem é o nosso Senhor. Não é o nosso dono. Ele não vai determinar a nossa conduta. Como acontece nos tempos difíceis, não é com pouca gente não, irmãos, é com muita gente. Inclusive gente que está dentro da igreja. Inclusive gente que está com a liderança da igreja. Líderes, pastores, não é? Que estão ali liderando, mas que têm um amor grande ao dinheiro e, lamentavelmente, em nome da fé, tem feito uso para que eles possam, em algum momento, e eu não estou falando isso em tese, não. Isso é falando com conhecimento de causa. Porque hoje ninguém esconde por muito tempo, não. Para se locupletarem. Por isso que nós percebemos, irmãos, que esses avarentos, eles estão presentes hoje, sempre tiveram, hoje em demasia, mas que não tem nada a ver com a nossa conduta. Mas vamos adiante para
podermos concluir, não é? Com o versículo 5 e último que lemos. Nos tempos difíceis, esses seres humanos, essas pessoas, esses homens, tendo forma de piedade, mas negando-lhes, entretanto, o poder, e aí o apóstolo Paulo diz a Timóteo, foge também destes. Então, é uma espiritualidade divorciada da vida. Ou seja, são pessoas que têm uma espiritualidade, ou se dizem e se conclamam espirituais, mas quando se vai passar um crivo na vida dessa pessoa, a espiritualidade é divorciada da vida. Ou seja, para ser mais direto, há erros, grassos grandes na vida dela. Por quê? Porque ela, muitas vezes, tem a fé, ela usa da fé, coloca a fé, a evidência da fé cristã, mas a vida desta pessoa é incoerente com a fé cristã. É incoerente, seja nas suas ações, seja nos seus negócios, não é? Sua forma de lidar com as coisas, no poder tratar, lidar com dinheiro, lidar com condutas, lidar com pessoas, são pessoas que não são dignas de confiança. Já contei aqui, e vale a pena recontar, que um amigo nosso, irmão nosso, né? Não necessariamente daqui da Pipa, graças a Deus, mas foi comprar um carro, porque alguém estava dizendo, ó, o carro bom, né? Carro bom, tal, e aquela coisa. Tudo bem, você vai vender alguma coisa? Se a pessoa quiser comprar, que ela compre. Agora, alguém já disse, pastor, eu tenho que dizer todos os defeitos que tem. Não, você vai dizer a realidade daquilo que você está vendendo. Mas a coisa assim estava sendo vendida por um negócio muito, muito além, não é? A pessoa se empolgou, eu mesmo, particularmente, aqui alguns entendem, mas se um carro que eu estiver dirigindo quebrar, eu posso até abrir o capô, eu olho ali para ele, mas não entendo nada, irmãos, nada, né? Não sei como é que vai ali, nada, só sei algumas coisas básicas, negócio de um óleo para ver. Então, não tem como. E esse irmão nosso fez isso. E aí ele disse, bem, graças a Deus, porque o valor estava bom, né? Da compra, estava precisando do carro, de comprar o carro. Ele disse, irmão, antes da gente fechar, vamos orar. É porque é bom temperar com oração, né? As nossas decisões, as nossas escolhas. E aí colocou a mão no ombro ali, o outro irmão que estava vendendo o carro, disse, Senhor, muito obrigado, porque eu estou adquirindo o carro. Esse irmão disse que aqui esse carro está bom, tal. Né? O motor está bom, o negócio está bom. E muito obrigado, Senhor, por esse preço, meu Senhor. Que bênção eu estou recebendo. Abençoa esse meu irmão. Oh, Deus, tal. E terminou a oração. Quando terminou a oração, é bom sempre orar. E esse era crente. Ainda bem que ele se alertou a tempo, disse, eu preciso lhe dizer, meu irmão, que, olha, tem esse problema aqui, entendeu? Essa folga está aqui. Então, meu irmão, o senhor não disse nada. Não, mas eu preciso dizer que tem esses problemas. Não é? É bom a gente ponderar muito bem, porque espiritualidade divorciada de vida, nada tem a ver conosco. Nada. Aparência externa sem realidade interna. Tem gente que é muito o invólucro, não é? Mas a essência, nada. Tem gente que tem muita folha. A aparência é bonita quando Jesus olhou para aquela figueira lá. Meu Deus, muita folha, não é? Vamos ver se tem fruto. Não tinha um. Então, a aparência externa e a aparência interna desconectadas. Tem carisma, muitas vezes. E cuidado, viu? Na igreja, porque tem gente que tem um carisma,
Não é? Chega e por isso que é bom sempre esse conviver, mas tem um carisma grande, mas não há vida, ou não tem caráter. Não é? Carisma grande, mas não tem caráter. É aquele tipo de que, no tempo de internato de seminário, um colega que a gente ficava admirado, disse, rapaz, como é que ele consegue namorar as meninas bonitas do seminário? Como é que essa menina caiu na lábia dele? Não é? Porque não era um enganador, mas ele sabia como começar uma conversa. Entendeu? Ele sabia como abordar um assunto e aí eu sei que, né, às vezes era motivo de admiração, como um sujeito para alguns feio, namorava umas moças bonitas no seminário. Não é? A forma de conversar. Esse era crente, viu, irmãos? Não era descrente, não. Era crente, só que era desse jeito assim, conhece? Alguém que é bom, né, na conversa, mas se isso for de tal forma que seja desconectado com o caráter, e tenhamos pessoas carismáticas, como é bonito. Por exemplo, eu sou fã de pessoas extrovertidas, gosto muito, particularmente, permito pessoas que, mesmo que elas sejam... O que não se admite é a falta de educação, né? Mas pessoas diretas, pessoas que dizem o que pensam diretamente, sem fazer aquele arrodeio, aquela coisa bonita, como muitas vezes é para nós, pastores, usarmos o esquema de Natan, né? Para dizer uma verdade, porque às vezes precisamos contar uma história. Vê como Natan fez diante de Davi, né? Começou contando uma história, para depois dizer, és tu, ó rei, esse homem aí, você mesmo está se condenando, né? Então, mas como fazer se há um carisma desconectado com o caráter? Mostram números, mas não tem vida. Mostram números, bons números. Por isso que precisamos ter muito cuidado na orientação dos nossos filhos, na conversa, né? Porque às vezes tem pessoas, e já vi mães fazerem de tudo, não estou chamando, em hipótese alguma, a grande maioria de conviteiras, né, como se chamava antigamente, mas já vi aquelas coisas assim da mãe dizer, não, casar porque é um bom partido. Mas não era um bom partido porque tinha um bom caráter. Era um cara honesto. Era um bom partido porque ele ganhava bem.